Olha, quando a gente fala em audiência trabalhista, em especial em audiências em que o advogado está representando o reclamante, o advogado precisa se atentar a essas 4 informações. A primeira informação importantíssima é que o advogado de reclamante precisa sempre abrir o processo antes da audiência. É preciso verificar se a reclamada já juntou a contestação nos autos, bem como os documentos que o acompanham. Por quê? Porque quando você distribui uma reclamação trabalhista, você precisa ter uma ideia da distribuição do ônus da prova, ou seja, de todos os pedidos que você formulou, existem pedidos que o ônus de provar é do reclamante e outros que o ônus é da reclamada. Com base nisso, sabendo disso, você analisa a defesa, a peça de defesa da reclamada e verifica se ela trouxe algum documento que vai afastar o direito pretendido pelo seu cliente. E você tendo conhecimento dessa documentação, você vai poder impugnar essa documentação de forma mais precisa. Por que eu falo isso? Porque aí vem a segunda dica. As audiências trabalhistas, em regra, são unas, ou seja, ela inicia e se conclui na mesma assentada. Na prática, tem juízes que costumam fracionar a audiência a depender do rito processual que o processo seguir. Então, as audiências que seguem rito sumaríssimo, que são as causas até 40 salários mínimos, os juízes costumam fazer a audiência de forma una, e as audiências cujo valor da causa supera 40 salários mínimos, o juiz costuma fracionar essa audiência. Faz a primeira audiência conciliatória e redesigna a assentada para uma outra oportunidade. Mas isso aí é uma faculdade do juiz. A prática é que a audiência seja una. E sendo una, as impugnações das documentações e preliminares apresentadas e formuladas pela reclamada deverão ser manifestadas e impugnadas na audiência, de forma oral. Então, assim, tem juízes que permitem ao advogado apresentar o que chamamos de réplica à contestação através de memoriais, que aí você faz por meio de petição. Mas tem juiz, quando instrui o processo, ele determina que a parte adversa se manifeste em mesa sobre as documentações apresentadas pela reclamada. E por isso você precisa ter conhecimento de quais documentos foram apresentados pela defesa. Mas não só isso. Em toda audiência trabalhista, sempre leve a prova testemunhal, se você for utilizar. Sempre, independente de haver fracionamento ou não. Por quê? Porque se o juiz resolver instruir o processo e você acreditar que aquela audiência seria fracionada, você vai perder a oportunidade de formar a sua prova. E outra, chegou na audiência e o juiz resolveu fracionar a audiência, redesignar a assentada, peça ao juiz para constar em ata o nome e as informações daquela testemunha. Porque aí aquela testemunha vai sair daquela audiência tendo conhecimento do dia e do horário que ocorrerá a próxima audiência. E assim ela não poderá se ausentar de participar da assentada. Isso evita uma dor de cabeça muito grande, porque geralmente os clientes trazem testemunha para o escritório, dizem que tem uma testemunha, e quando chega na primeira audiência a testemunha até comparece. Só que quando o juiz remarca a audiência, às vezes o lapso de tempo entre a primeira e a segunda é um pouco extensivo. E aí a testemunha geralmente some, tem algum compromisso e não quer se apresentar mais na audiência. Então, se você constar em ata o nome dela, o RG dela, o CPF dela, o endereço dela e ela não comparecer no dia da audiência, você pode pedir ao juiz para convidá-la a comparecer, porque a testemunha ela não está lá para favorecer o empregado ou o empregador, mas para prestar um serviço público ao declarar
aquilo que ela tem conhecimento dentro do que ela viveu na empresa. Certo? Então essa é uma segunda informação muito preciosa para o advogado trabalhista, em especial o advogado iniciante que está entrando na carreira e nessa área do direito. A terceira regra, tem um pouco a ver com a primeira, é que o advogado trabalhista precisa saber a regra da distribuição do ônus da prova. Ou seja, a cada pedido, o ônus vai ser ou de um, ou do reclamante, ou da reclamada. Com base nessa informação, você pode se preparar para arguir em audiência as suas testemunhas, poder fazer perguntas necessárias, precisas para o preposto da reclamada, para a testemunha da reclamada, a fim de, se desincumbir do seu ônus. Não façam perguntas em audiência que não correspondem ao seu ônus. A isso, o ônus é da reclamada, então você não precisa se desgastar fazendo perguntas que não é o ônus do reclamante. Por exemplo, imagine que o reclamante trabalha numa empresa com mais de 30 funcionários e que ele alegou ter praticado horas extras de forma habitual. E aí, na defesa, a reclamada não impugnou especificamente o pedido, nem trouxe controle de ponto, nem trouxe testemunhas correspondentes para se desincumbir desse ônus. Amigo, o reclamante, o advogado de reclamante, não tem que ficar perguntando sobre horas extras para preposto. Por quê? Porque o ônus era dela. A regra é clara. A empresa que possui mais de 20 funcionários precisa ter controle de ponto dos seus funcionários. E se o reclamante alega exercício de horas extras, cabe à empresa aqui demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Teria que trazer os controles de pontos, demonstrando regularidade na atividade desse empregado. E aí eu me remeto novamente à primeira informação, de você ter conhecimento prévio sobre a documentação apresentada pela reclamada. Por quê? Porque a regra é que nesses casos da hora extra, de que a empresa possui mais de 20 funcionários, o ônus seja da empresa. Mas se ela juntar o controle de ponto, e o controle de ponto demonstrar regularidade, o que é que você vai fazer? Você, tendo conhecimento dessa documentação, você vai poder refutá-la, inclusive trazendo a sua testemunha para demonstrar que aquela realidade registrada não correspondia com a realidade prática, com a realidade do dia a dia dos empregados. E que, portanto, aquele controle de ponto foi um controle de ponto simulado. Então, até para você formar a sua prova, até para você saber questionar que tipo de pergunta você vai fazer à sua testemunha, ou até a testemunha da reclamada, você precisa ter o conhecimento disso, porque aí a ordem se investe. A regra é que o ônus desses casos seja da reclamada, mas se ela apresentou o controle de ponto demonstrando regularidade, agora o ônus da prova passa a ser do reclamante. Então, você tendo esse conhecimento, você pode se articular melhor para poder questionar e formar o convencimento do juiz de acordo com as alegações que você apresentou na peça de ingresso. Beleza? Por fim, razões finais. Pessoal, não fica repetindo tese da petição inicial. As razões finais têm que se ater ao que foi abordado na audiência. Na audiência. Por exemplo, se você alegou hora extra, a empresa trouxe os controles de ponto, mas a própria preposta ou preposto da empresa confessou que existia hora extra que não era paga, você tem que alegar em razões finais que, olha, em que pese a reclamada ter apresentado o controle de ponto, a mesma confessou em mesa que existia hora extra e que essas horas extras não foram pagas. Portanto, aquele controle de ponto não traduz a realidade prática, tendo em vista a própria confissão da reclamada. Pede deferimento do pedido de horas extras. E assim sucessivamente com cada pedido que você formulou na inicial, cuja prova foi demonstrada em audiência. Se atenta a isso, não fica fazendo discursos
prolixos, que não vai trazer um resultado efetivo para você. Você precisa ser conciso, você precisa ser pragmático nesse momento. Se você fizer isso, você vai ter muito sucesso em seus processos.